importância das raízes, né, do resgate dessas raízes para a psicologia analítica. E aí, gente, quem for assistir gravado e surgir alguma pergunta, vocês têm meu contato, podem entrar em contato comigo, tanto pelo privado como pelo grupo, que aí a gente vai trocando aí as figurinhas necessárias. Tá bom? Então, vamos lá. Bem, o objetivo da aula, a gente vai falar um pouco sobre o inconsciente coletivo e as raízes do ser humano. Vamos falar um pouco sobre essa dicotomia entre homem primitivo e homem civilizado. Vamos falar um pouco também sobre ancestralidade e vamos falar sobre o processo de individuação e resgate das raízes, né? Para a gente iniciar essa aula, eu trouxe para vocês, né, essa citação do livro do Jung, onde ele fala, assim, de certa forma, uma citação, assim, meio resumão da aula, né, assim, porque nessa citação, assim, dá para a gente entender bem o que é que o Jung está querendo pontuar para a gente sobre o que seria essa busca dessas raízes, o resgate dessas raízes, né. Então, vamos lá. Um dos mais graves males psíquicos, a saber, a perda das raízes, que não só é perigosa para as tribos primitivas, mas também para o homem civilizado. A dissolução de uma tradição, por mais necessária que seja em certas épocas, sempre é uma perda e um perigo para a alma, porque a vida instintiva, como o que há de mais conservador no homem, se exprime justamente através dos hábitos tradicionais. As convicções e os costumes transmitidos pela tradição são profundamente arraigados nos instintos. E nesse trecho pequeno, né, dessa citação, a gente já encontra aqui uma referência ao inconsciente, às raízes da cultura. A gente já encontra aqui ele falando sobre essa dicotomia entre o homem civilizado e o homem primitivo, e a gente também encontra essa questão da perda das raízes na contemporaneidade, né? E na parte 2 ele vai falar, né, dessa citação. Se são perdidos, a consciência separa-se do instinto, e, em consequência, a consciência perde suas raízes. E o instinto, agora, sem expressão, retomba para o inconsciente, cuja energia reforça. Essa secreta vista ego, força retaguarda, provoca um hibridismo da consciência, que se manifesta por uma supervalorização de si mesmo ou por um complexo de inferioridade. Em todo caso, isso ocorre com um distúrbio do equilíbrio, que é terreno e mais propício para danos psíquicos. E aqui ele está falando sobre a questão da psicopatologia na contemporaneidade, sobre o hibridismo da consciência na contemporaneidade e sobre o processo de individuação como resgate dessas raízes, né? E aqui, né, gente, tem fatores que eu acho muito interessante ele pontuar, né, que, assim, quando se perde, né, essa consciência, ela se separa desse instinto, né, ela se separa dessas expressões, naturalmente o indivíduo, esse instinto, ele vai para o inconsciente, ele está no inconsciente, ele não deixa de existir, né, então ele vai se manifestar de uma maneira completamente diferente, muitas vezes de uma maneira até mais infantil, né, porque vai para a questão do inconsciente, né? E aí, muito do que a gente entende com as psicopatologias contemporâneas, elas atravessam essas questões, né? Sobre essa supervalorização de si mesmo, né? Um complexo de inferioridade, né? Trazido, assim, exatamente por esse processo de não reconhecimento da importância da cultura, né? E das raízes. E aqui, falando um pouco sobre o inconsciente e suas raízes na cultura, né? Jung defende que a psique é dotada de um poderoso depósito de experiências ancestrais, acumuladas ao longo de milhões e milhões de anos. E olha que interessante, né? O eco desses acontecimentos pré-históricos, no qual cada século acrescenta uma parcela infinitamente pequena de valorização e de diferenciações, né? Então, assim, todo psique, então, parando assim para pensar, né? Quando a gente pensa no inconsciente, nas raízes da cultura, a gente
encontra essa perspectiva, né, que todo inconsciente, ele é dotado desse poderoso depósito, né, de experiências ancestrais. Por mais que seja uma psique, né, ela tem esse arcabouço aí que só a nossa experiência com o nosso inconsciente coletivo dá para a gente, né? Então, assim, nós acumulamos ao longo da vida as experiências ancestrais, né? Então, assim, se a gente continua, né, no decorrer da vida, vivenciando essas experiências ancestrais, isso diz muito da importância, né, de olhar para essas raízes. Né? O inconsciente, as raízes da cultura. A base instinto-arcaica de nosso espírito é um fator objetivo, pré-existente, que não depende de experiência pessoal nem de qualquer arbitrariedade subjetiva pessoal, tão pouco quanto a estrutura hereditária e a disposição funcional do cérebro ou de qualquer órgão. Assim como o corpo tem sua evolução, de cujas diferentes etapas, ainda assim traz vestígios nítidos, assim também é a psique, né? Então, assim, por mais que a gente se modernize, por mais que a gente olhe para o mundo de uma maneira completamente diferente que os nossos ancestrais, a gente ainda traz resquícios dessa ancestralidade, dessa experiência ancestral. Né? Não dá para a gente se diferenciar totalmente disso. Né? Sempre estamos em contato com isso, né? Através da nossa própria experiência como nosso consciente coletivo. A consciência origina-se de uma psique inconsciente, mais antiga do que a primeira, e continua a funcionar justamente com a consciência ou apesar dela. Emerge a consciência a partir do inconsciente, como uma nova ilha que se aflora na superfície do mar. Eu gosto dessa analogia que o Jung faz sobre o inconsciente e o consciente, né, de metaforizar esse consciente como uma ilha, né, e essa ilha, ela emerge do mar, né, ela emerge do inconsciente, né, então, assim, o quanto que a consciência, em detrimento do inconsciente, ela é muito frágil, ela é muito pequena, né, e quando a gente está, isso é a gente falando de inconsciente pessoal, quando a gente alarga isso para a ideia de inconsciente coletivo, a gente percebe o tamanho, né, desse processo, né, o quanto que o nosso inconsciente ele tem força. E se ele tem força, ele também arrasta, né? E exatamente por ter muito mais energia, o conteúdo que está no nosso inconsciente, ele precisa ser simbolizado de alguma forma, né? E de que forma a gente vai simbolizando esses conteúdos, né? Dentro de um viés da psicoterapia, né, uma das formas da gente trabalhar isso seriam os sonhos, né, seria também a gente entender um pouco a nossa história, o quanto que a história da nossa família, ela diz desse processo também, desse inconsciente coletivo, né, desse inconsciente familiar coletivo, e o quanto que isso tem força sobre a nossa vida, né, no decorrer do nosso próprio desenvolvimento pessoal. E aqui, para a gente entender direitinho, né, eu fiz um quadrozinho, né, para a gente poder entender, né, que o inconsciente é as suas raízes na cultura. Quando a gente pensa na psique primitiva e infantil, você percebe que o consciente, que é esse triângulozinho aqui, ele está bem, né, pequenininho, né, assim, ele, em detrimento da consciência, ele está aqui, ele não houve um desenvolvimento maior, né, desse processo da consciência. E aqui nesse outro diagrama, a gente já vê o triângulozinho representando o consciente como algo mais desenvolvido, né? E aqui a gente está vendo a diferença de uma psique primitiva infantil e uma psique civilizada, né? O que a gente diria de civilização, né? Esse termo, né, dentro da antropologia, ele é usado, assim, de uma maneira muito particular, porque, assim, muitas vezes os povos ancestrais, eles têm uma sabedoria que a psique civilizada nunca vai ter, né? Então, nesses termos, a gente entende o quanto que a gente tem a aprender com os nossos povos ancestrais, né? E o Gambini,
Eu vou trazer aqui um trecho do texto do Gamini, né, mais para o final da apresentação, que ilustra muito bem isso. Né? E eu gosto porque traz bastante essa ideia e eu acho que nos ajuda a entender o quanto que enxergar a importância das nossas raízes, ela é importante no nosso processo psicoterapêutico. Até porque tem uma questão que eu sempre percebo, quando eu recebo alguém na clínica, né, e quando a gente recebe um paciente na clínica, né, a gente nunca vai trabalhar com esse paciente apartado da vida social dele, né? Esse paciente, ele é atravessado pelas questões sociais, ele é atravessado pelas escolhas do inconsciente familiar, né, dele. Então, assim, de uma maneira ou de outra, não tem como a gente entender o indivíduo como esse indivíduo isolado. Né? Então, quando a gente vai trabalhando isso em psicoterapia, a gente entende que esse indivíduo está dentro de um contexto social, e dentro desse contexto social, ele precisa ser analisado dentro daquele processo, né? Então, assim, não dá para a gente apartar a experiência individual como se você quisesse tratar o indivíduo isolado do processo civilizatório, né? Até porque aí a gente acaba perdendo elementos que são importantes a gente refletir sobre, né? Então, eu costumo muito dizer que o indivíduo, ele nunca vem só, né? Ele vem trazendo uma história que faz parte dele e que, para além disso, né, no processo psicoterápico, isso tem uma influência forte. Então, esse cuidado, né? O quanto que é importante a gente estudar sobre diversas religiões, né? Entender sobre isso, o quanto que é importante a gente ter a compreensão mais aberta sobre questões sociais, né, que tocam em pontos muito sensíveis, como racismo, como homofobia, né, o quanto que a gente tem que ter clareza em compreender a natureza das relações humanas dentro do viés das questões contemporâneas que aparecem, né, e eu acho que isso é até obrigação, né, da gente, quanto profissional, buscar esse tipo de informação para trabalhar com isso, para trabalhar com o nosso paciente de uma maneira profissional, né, de uma maneira comprometida, entendendo que todo esse arcabouço social, ele faz parte, ele atravessa esse indivíduo, né? Então, assim, isso é muito importante.